Muito bem, pessoal. Mais um dos Encontros com o Futuro. Hoje, esse encontro a gente vai fazer em homenagem ao Robson Pitelli, que nessa semana tivemos a desagradável notícia do falecimento dele. Então, a gente deseja que tudo esteja em paz, onde esteja, né? E que os seus familiares e a esposa recebam nosso apoio, a nossa solidariedade. Então, vamos passar para a nossa conversa de hoje. O Arnaldo vai fazer a apresentação do nosso convidado. Muito bem, boa tarde a todos. Otaviano Canuto, obrigado por aceitar o nosso convite. O tema vai ser possíveis consequências econômicas para o Brasil da guerra Estados Unidos-Israel contra o Irã, um cenário do ponto de vista do Sul global. O Otaviano já nos brindou outras palestras nessa série dos encontros, mas eu vou repetir aqui o breve currículo dele. Ele foi vice-presidente, diretor executivo do Banco Mundial, foi diretor executivo do FMI, vice-presidente do BID, e no Brasil atuou como secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e também foi professor da USP e da Unicamp. Atualmente, ele é membro sênior do Policy Center for the New South, membro sênior não residente da Brookings Institution, professor na Elliott School of International Affairs, da George Washington University. Ele possui mestrado em Economia pela Concordia University de Montreal e doutorado em Economia pela Unicamp. Então, Otaviano, obrigado novamente e a palavra é sua. É um prazer grande estar com vocês aqui mais uma vez e também eu presto a minha homenagem ao membro que está em outro momento da jornada, para onde nós todos iremos eventualmente. Bom, e obrigado por terem me convidado. Vou, apesar da tentação de acabarmos discorrendo muito sobre os aspectos mais gerais da guerra, eu vou dar um jeito de conseguir localizar a discussão para o Brasil, tá? É um evento ainda em processo, é claro, e evidentemente que boa parte das coisas que eu estou trazendo elas são temporárias e terão que ser revisadas. Pois bem, uma primeira pergunta a ser feita é por que isso aconteceu agora, né? Sendo que eu não sou especialista, evidentemente, em assuntos militares estratégicos, mas todo mundo já sabia, pelo menos isso é conhecido, que na hipótese de um ataque ao Irã, o regime de Teherã poderia fechar o Estreito de Hormuz, né? Por onde passa uma grande parcela até a guerra, ao em torno de 20% do petróleo e do gás consumido no mundo. Vou botar uns números sobre isso, né? Pois bem, a resposta que o Irã tomou, já era mais ou menos prevista, né? Que usaria como arma o bloqueio do Estreito de Hormuz, né? E por isso mesmo ficou todo mundo sempre na especulação de por que é que o Trump decidiu fazer isso agora, né? Um ataque tem que diferenciar do ataque cirúrgico sobre os reatores e os armamentos, as possibilidades, possíveis fontes de armamento nuclear, né? Porque dessa vez foi uma coisa planejada para pegar a cabeça do regime iraniano, né? Especulações. De certa maneira, depois da ação de Trump capturando o Maduro na Venezuela, que foi militarmente pontual e bem-sucedida no que pretendeu, mas que, evidentemente, se beneficiou, na verdade, do arranjo que já tinha sido estabelecido com a vice-presidente, né, com
DESI, e foram as informações que deram a oportunidade para os Estados Unidos ir, naquele dia, pegar o Maduro sozinho, com a mulher, naquele lugar, cercado só de soldados cubanos e assim por diante. Né? Aquilo dependeu do arranjo que já tinha sido feito com a DESI, se sabe hoje, numa reunião, inclusive, no Oriente Médio, inclusive. Né? Pois bem, a ideia, talvez, fosse a de que, depois de matar ou de atingir a cúpula, né, ali, evidentemente que aquilo teve tanta informação interna de espiões, né, não é por acaso que o Irã já anunciou ter pego 170 supostos espiões lá, né? E o Trump deve ter pensado que, se for essa motivação, eu faço a mesma coisa, aí imediatamente a oposição toma, e eu poderei, quer dizer que derrubei ou provoquei a queda de uma ditadura e tal, né? Que pregava a morte aos Estados Unidos e pontual. É claro que isso é um erro, no sentido de que não é apenas porque escapou um deles, do filho do Khamenei, mas porque, na verdade, os iranianos mostraram como eles estavam já, digamos assim, planejando, já tinham uma reação planejada. A organização descentralizada é o que permitiu essa resposta agressiva do Irã, não apenas com bombardeios em Israel e em instalações militares americanas, mas fechando o Estreito de Hormuz. Né? Certamente, também, como motivação para o Trump, deve ter avaliado que o Irã era um tigre de papel. Né? Deve ter também liderado que o regime estaria num momento muito vulnerável, né, por conta da situação econômica prejudicada pelas sanções e os protestos no país, etc. E tal. Mas deu errado, porque o regime iraniano não capitulou. Não tem manifestação na rua pedindo a queda da ditadura desde o começo da guerra. Né? O regime segue coeso, e nesse sentido, agora, inclusive, seguindo o plano. O fechamento do Estreito de Hormuz, digamos, é a principal arma com impacto global, provocando, com razão, porque, em grande medida, quanto mais dano os iranianos, através do fechamento de Hormuz, impor sobre o preço do petróleo e, indiretamente, sobre o preço de gasolina, inclusive, nos Estados Unidos, maior é a fraqueza política do Trump, que já estava caindo em popularidade, e a guerra não está fazendo bem em nada. Pois bem, e o diabo é que o regime iraniano não pode manter o fechamento, né, com uma relativa facilidade. Aliás, ele basta continuar ameaçando realizar os ataques, que isso já gera insegurança, e os petroleiros sabem que algumas minas ou os drones podem afundá-los, né? E não é por acaso que, independentemente de ataques específicos, o fluxo caiu brutalmente através do Estreito, né? Quase um bloqueio, sem precisar disparar proporcionalmente armas. E sem a ajuda dos aliados do Trump, né? Porque visivelmente o Trump agora nós tivemos anteontem, na verdade, na quarta-feira, um acicatamento quando Israel bombardeou a planta, a usina no Irã, e o Irã retaliou bombardeando a
a usina em Catar, né? E aí a gente assistiu ontem o Trump reclamando do Netanyahu e tal, né? E toda a fofocaria, dizendo que, inclusive, que não estava ciente. Né? Então, a gente tem um impasse. Né? Tem um impasse porque o poder de barganha do Irã é usar as minas que pode colocar e o fechamento do Estreito de Hormuz como barganha em negociações. E é uma questão de sobrevivência para o regime. Né? Se falou muito nessas 2 últimas semanas bom, o Trump prometeu, disse que não vai colocar boots on the ground, o que seria um dano ainda maior, ainda mais profundo para a popularidade dele agora na proximidade das eleições de meio termo daqui dos Estados Unidos, mas existe eventualmente uma referência à ilha de Karg, que é um principal ponto de produção de petróleo. Né? Agora, mesmo que haja uma ocupação da ilha de Karg, que fica a umas 15 milhas da costa, os iranianos podem continuar fazendo bloqueio de Hormuz a partir de pontos do próprio território do continente. Então, tem-se realmente uma situação de impasse, com nenhum resultado completamente positivo para o Trump. Se o Trump declara, olha, como ele ficava dizendo que ia acabar logo, e olha que já completamos 3 semanas, né? Ele bom, nada terá feito em relação ao bloqueio de Hormuz, né? E não tem como cantar a vitória numa situação como essa. Né? Bom, e se resolver usar terras, como eu disse, é um processo limitado. Olha, já vi muita gente comparando a situação atual com aquela do Iraque, do Saddam Hussein, no Iraque, logo depois da expulsão lá do Kuwait. Né? E a rigor, o George Bush pai não põe o boots on the ground, mas o regime de Saddam Hussein perdurou 10 anos para realmente cair só 10 anos depois, com o filho fazendo a invasão e assim por diante. O ponto é que a ideia, a fantasia de uma rebeldia interna viabilizada por ataques aéreos sem foot on the ground é visivelmente inexequível. Né? Pois bem, e é claro que os efeitos nós assistimos, deixou... um detalhe que certamente trai a curiosidade de qualquer um: existem opções ao Estreito de Hormuz? Não na magnitude. A Arábia Saudita tem o oleoduto para botar no Mar Vermelho, tá certo? Existem também a possibilidade para os Emirados Árabes Unidos, por essa via que vocês veem no gráfico à direita, fora do Estreito, embora não tão longe, mas a magnitude desses meios alternativos está longe digamos assim, de substituir plenamente o petróleo, normalmente, ou até a guerra, transportável pelo Estreito de Hormuz. Então, tem um efeito, é um choque de oferta na disponibilidade de petróleo e de outros aspectos e de outros pontos que já vou ressaltar. Aqui é apenas uma referência ao ataque ao Catar de ontem, né? De anteontem, e que levou a essa situação em que a briga entre Trump e o Netanyahu, né? E o Netanyahu prometendo que não vai atacar mais instalações elétricas e assim por diante. Mas temos esse impasse. E a grande verdade é que nós não sabemos a variável-chave, digamos aí, é a duração desse embargo, né? Porque
quanto mais longo for o embargo, mais difícil será reverter rapidamente os preços de petróleo e de gás aos patamares onde estavam antes da guerra, né? Evidentemente, que o cenário de guerra curta já foi para o espaço, já são 3 semanas, né? Pois bem, isso aqui são os dados que eu recolhi ontem, hoje não peguei o fechamento, mas só ontem vocês viram como o petróleo foi lá para cima de 120, né? Bem acima dos patamares anteriores, vocês podem ver por aqui, pelo lado esquerdo, né? E é um aumento percentual gigantesco. Aliás, isso aqui é um gráfico que eu peguei do Robin Brooks, que compara, inclusive, o aumento de preços do petróleo agora com aquele que ocorreu depois da invasão da Ucrânia, né, pelo Putin. E o fato é que não é por acaso que hoje os jornais trazem as declarações do Fatih Birol, chamando esse choque como o choque, como a maior ameaça à energia global na história. Não é brincadeira, e é isso que o preço tende a piorar quanto mais tempo passar e mais a escassez se colocar. A Europa diretamente atingida por conta do preço do gás, da importação de gás da região, e olhem como o preço disparou exatamente anteontem, imediatamente após o ataque do Irã ao Catar, né? E é isso que gerou justamente essa reação do Trump, né? Aliás, essa guerra é um wake-up call, mais um wake-up call de como a Europa, de como a União Europeia precisa cuidar melhor da segurança energética. Já teve lá o choque da época da invasão da Ucrânia e a parada do acesso, de acessar o gás russo, né? E agora tem essa outra pancada. Os nossos amigos da área de energia limpa até estão realçando muito isso. Bom, e, de fato, nessas 2 semanas, nós vimos cada um dos dirigentes da União Europeia, do inglês ao alemão, ao francês, nem tanto, mas o alemão, o italiano, quanto à necessidade de retomar o programa de recurso à energia renovável na Europa, né, com todas as suas dificuldades e limitações, mas a pancada que a Europa está tomando agora, assim como tomou em 2022, é um forte indicador nessa direção. Aqui é só para ilustrar, veja, o choque, olhando para os preços futuros, né? E vocês vejam como de 13 de março, ou seja, já 14 dias da guerra, e agora ontem, 19 de março, como os preços futuros estão apontando uma evolução mais longa de preços altos e mais altos, né? Ou seja, o mercado está reagindo, refletindo. Por isso que a duração, a duração do bloqueio é a variável, digamos assim, chave para avaliar o impacto em termos de preço. A mesma coisa nos preços futuros de gás para a Europa e por aí vai. Pois bem, é só uma ilustração, coisa de economista, o seguinte: a contração de oferta vai ter que ser acompanhada por uma retração de demanda. A retração de demanda, ela responde a preços e quantidades. Então, a quantidade não apenas tem que cair, como, invariavelmente, o preço para fazer essa quantidade cair terá que subir. E a intensidade dessa elevação de preço
ela vai depender, por um lado, é claro, na elasticidade de preço da demanda, quanto é que o preço, qual é o ritmo percentual em que cai a demanda para cada unidade de aumento de preço, e também, evidentemente, da quantidade total a ser substituída. E o que esse gráfico aí ilustra muito é como, quanto mais longo for e mais intenso o corte na oferta de tráfego de tanques, e, portanto, o tráfego do petróleo, mais alto terá que ser o nível de a mudança do preço do petróleo para criar a contração de demanda necessária. Pois bem, falando tanto sobre petróleo, só que o problema não é só petróleo, tá certo? Você tem aí a guerra no Irã está agitando o mercado de commodities muito além de petróleo, porque o petróleo não é a única commodity que é, digamos aí, que está sendo retida na região, né? Tem muitas outras, né? Os estados do Golfo, eles são fundamentais para o fornecimento de muito mais do que apenas combustíveis fósseis. As reservas vastas de hidrocarbonetos fazem do estado do Golfo o lugar perfeito para processamento de matéria-prima, né? Reservas de hidrocarboneto, né? E como eles estão justamente entre a Ásia, né, crescente, e a Europa, né, isso também os faz um hub. Portanto, para dar uma ideia, 22% da ureia comercializada globalmente, assim como 24% do alumínio, um terço do hélio e 45% do enxofre vem daí, né? E é claro que, à medida em que os drones atingem as instalações industriais e o bloqueio no estreito paralisa as exportações, essas cadeias de suprimentos estão enfrentando uma crise também de proporções gigantescas. Não apenas transporte, manufatura e produção de alimentos, que já estão sofrendo. Veja, é claro que, como os derivativos do petróleo, né, pensa no setor de transporte e a dependência de produtos refinados, dos quais o transporte depende, né? Já as refinarias asiáticas já estão enfrentando problemas terríveis por conta do desaparecimento do petróleo bruto proveniente do Golfo e que não é substituível facilmente, por mais que o Trump tenha suspendido as sanções à Rússia, nem China nem os outros asiáticos podem contar com uma substituição, um replenishment fácil desse petróleo que está sendo cortado, não é? E, olha, desde o começo da guerra, as refinarias aí do Golfo, né, que estão entre as maiores do mundo, não estão conseguindo realizar embarque. Já são 3 semanas, né? O petróleo que veio pelos oleodutos da Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, que vocês viram no gráfico, na figura anterior, é petróleo bruto e não refinado, né? Então, de fato, tem sido um golpe duplo. Não é por acaso que a China imediatamente suspendeu todas as exportações de produtos refinados. Esse gráfico aí que eu peguei da revista Economist mostra para vocês aí a explosão no preço em Singapura, né? E o diabo é que, justamente, não tem fator de mitigação no curtíssimo prazo. Tem também a questão da dependência do setor manufatureiro das plantas petroquímicas lá do Golfo, né, que estão também impossibilitadas de exportar. Essa região aí
responde por quase 45% dos fluxos globais de nafta transportada por via marítima, né? E compõe algo entre 25% e 30% da exportação de insumos plásticos, estireno, polietileno, e os países, não por acaso, os importadores estão... Bom, e os fabricantes já disseram que estão impossibilitados de cumprir os contratos, né? Veja bem, e não é só isso. Os compostos ativos, na maioria dos medicamentos, isso vai desde a aspirina até os antibióticos, também requerem produtos petroquímicos. A China importa um volume enorme de matérias-primas petroquímicas lá do Golfo. A Índia também, né? Isso para não falar de outros exemplos. O Golfo fornece 26% dos diamantes industriais do mundo, que são importantes para ferramenta de corte e perfuração. 26%, eu estou olhando aqui uns números que eu tenho aqui anotados, sabe? Não é a minha memória, não. 26% do glicol, 30% do metanol. E o impacto mais, digamos assim, mais marcante tem sido sobre o alumínio, que não preciso dizer a vocês, como ele é importante para embalagens, transportes, redes elétricas, energia renovável. Vocês veem no gráfico a elevação do preço eu botei o gráfico? Botei. Do alumínio. Mas não apenas isso. E tem, isso aí importante para nós, tem os fertilizantes, né? Bom, escuta, tem também o próprio Irã, que é um grande produtor e exportador de aço semi-acabado. Bom, mas indo para também preocupante é o impacto potencial do bloqueio de Hormuz sobre a produção global de alimentos, tá certo? Eu vi em um artigo uma referência às Nações Unidas, estimando que 1/3 de todo o comércio marítimo global de fertilizantes transita pelo Estreito de Hormuz. 1/3 do comércio marítimo global de fertilizantes, né? 2/3 desse volume é ureia, né? Que é produzida principalmente a partir do gás natural, né? Mas tem os fosfatos. Eu não sou engenheiro especialista em fertilizantes, mas o meu trabalho atual como Senior Fellow no Policy Center for the New South, que é um think tank marroquino, eu trabalho daqui, de Washington, mas foi montado e financiado pela OCP, eu aprendi um bocado de coisas, de como a substitutabilidade entre diferentes tipos de fertilizantes não é perfeita. É por isso que, quando teve o choque associado à guerra da Ucrânia, o fertilizante do Marrocos serve, em alguns casos, mas não inteiramente, para aquilo que faz o fertilizante russo. A mesma coisa se aplica ao fertilizante vindo daí do Golfo. Eu não vou entrar em detalhe aqui, não se preocupem, mas algumas coisas já podem ser observadas e pode-se fazer comparações entre o impacto provável sobre preços de alimentos, e vai ser, digamos assim, mais lento, mas eventualmente também mais pesado do que aquele, inclusive, lá da guerra da Ucrânia, né? E os países estão adotando políticas nessa direção. Eu estou de olho no relógio, Aqui vai uma boa lista que eu peguei do Eurasia, sobre como os países estão reagindo, tentando aplacar antecipadamente, porque já sabe que vai acontecer, que é esse choque de preço de alimentos. Veja, já que vocês falaram perspectiva do sul global, olha, notem
De fato, vejam, a dependência do petróleo caiu nas últimas décadas, em relação, particularmente, ao momento lá do choque do petróleo dos anos 70, etc. e tal. Veja a China, impressionante, né? Mas ainda você tem uma dependência, um volume significativo ainda de barris de petróleo, e o choque energético, de preço de energia, não vai bater igualmente em todos os mercados emergentes. Vocês têm aí uma referência de como, é claro, países produtores, países têm diferentes índices de importação de energia, de petróleo, de gás, do mesmo uso do carvão, e o efeito será diferenciado. E, ao mesmo tempo, cabe lembrar, como eu observei, que a exposição ao choque vai muito além da energia. Como a gente viu aqui, por exemplo, nesse gráfico, eu acho ele bem ilustrativo, porque ele coteja o saldo de comércio de energia dos países emergentes e as importações de fertilizantes. E vocês observem como o Brasil está do lado agora de saldo positivo no comércio de energia, por conta das exportações de petróleo, claro, mas, ao mesmo tempo, tem uma alta dependência em termos de importação de fertilizantes por conta da agricultura brasileira. Né? Pois bem, isso aqui é Estados Unidos, provável impacto sobre a inflação, a gente não tem tempo aqui para ir para isso. Isso aqui é claro que a malta toda, e quem acompanha essas coisas como nessas 3 semanas, nas 2 últimas semanas, eu já examinei, já tive acesso e vi pelo menos umas 6 ou 7 frameworks, um arcabouço de análise macro do impacto da guerra. Né? Selecionei para vocês, pegando aqui uma da Eurasia, essa que está aí mostrada no gráfico, e já eu vou usar muito JP Morgan para o Brasil. Eu acompanho de perto e digo para vocês, é um testemunho, por exemplo, que a modelagem macroeconômica feita pelo JP Morgan é muito boa. Erra naquilo que não é previsto, mas é uma ótima referência. E vocês veem aí como, fazendo suposições de preço do petróleo oscilando entre 100 e 110 e por 1 ou 2 meses e assim por diante, ou seja, e depois caindo gradualmente, você vê como difere brutalmente aí o impacto por esses países do preço do choque de preço energético. Olhem como o Brasil, nessa análise, inclusive em termos de PIB, essa é apenas uma dimensão, tem um impacto positivo por conta do preço do petróleo. Os Estados Unidos têm também um efeito positivo, isso em grande medida por conta da autossuficiência de gás. Mas a coisa já está batendo aqui, o Arnaldo pode dizer como subiu brutalmente o preço da gasolina nessas últimas 2 semanas. $1. $1 por litro é uma magnitude grande. Né? Mas você vê aí como o impacto em termos de crescimento, em função do choque de preço energético, ele é bem diferenciado. Pois bem, vamos para o Brasil, então. Né? Brasil, grosso modo, se tem efeitos sobre o Brasil, deixa eu listar bem rapidamente e depois a gente vê os números um pouco mais precisos. Né? Claro, tem um choque energético e a inflação. Né? Pois bem, agora, para o Brasil, né, tem o ganho de valorização dos termos de troca por conta do aumento do preço do petróleo exportado brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, é preciso levar em conta que, conforme você já sei que vai vir pergunta sobre isso,
O Brasil exporta, e virou um grande exportador, mas importa particularmente produtos refinados. Tem a questão da incongruência entre as nossas refinarias e o tipo de petróleo bruto produzido pelo Brasil. Então, o fato é que você tem, por um lado, um ganho em termos de troca. Agora, evidentemente, que a pressão vai ser grande, enorme, para que a Petrobras reajuste o preço, né? Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E é claro que o aumento do diesel, que já está ocorrendo por conta das importações, encarece o frete rodoviário, eleva os preços de alimentos e dos produtos industrializados também, né? Mas também a guerra vai ter um impacto no agronegócio. Por quê? O Irã compra, ou comprava, e vai continuar tendo que comprar de qualquer jeito, um bom percentual, 35% da produção de milho brasileiro, né? Além disso, o Irã compra soja, carne bovina, né? E, evidentemente, que as exportações brasileiras para a região, para o Golfo, estão em risco, né? E tem, no lado do insumo, a crise dos fertilizantes, porque o Brasil importa 85% dos fertilizantes que utiliza, e na medida em que a guerra no Golfo Pérsico, como eu abordei, interrompe o fornecimento de ureia e de outros insumos nitrogenados, isso vai encarecer o custo de produção na próxima safra. Aí, né? Então, você tem os dois efeitos. Tem o ganho pelo petróleo. Vamos ver até quando, inclusive, a Petrobras consegue resistir a elevar o preço doméstico dos derivados e do petróleo que vende, porque a defasagem aumentou brutalmente nessas 2 semanas, né, particularmente no caso do diesel, e é uma questão de tempo até que a Petrobras também reajuste, né? E você tem o efeito sobre o agronegócio, né? No macro, vou falar já um pouquinho, ou seja, esse gráfico aí resume muito bem os prováveis impactos. Eu passei o gráfico? Desculpem. Não, passei, sim. A consequência da energia, no alimento. No mercado financeiro, o dólar tende a valorizar, enquanto no ano passado a gente teve uma reação de desvalorização do dólar, de redução na exposição a títulos do Tesouro norte-americano. Nesse caso do choque, o outro fator do dólar como porto seguro é que foi importante, o dólar reverteu parte da desvalorização que teve do ano passado para cá, né? Isso, evidentemente, tem efeito sobre nós. Deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, concretamente, deixa eu passar agora para essas estimativas do JP Morgan, né? Olha, macroeconomicamente, o Brasil, a gente estava caminhando numa trajetória de queda de inflação, e por isso mesmo é que, independentemente da opinião, seja quão alto demais estão ainda os juros básicos, havia a segurança nas expectativas de que essas taxas iam cair, né? Que iam continuar caindo, né? Aí é claro que o conflito no Oriente Médio complica a perspectiva. Essa, inclusive, eu acertei, porque eu previ em programa de televisão que, ao invés dos 50 pontos básicos de queda da Selic que estavam esperados, provavelmente o Copom ia ficar no 0,25, ou seja, não cai tanto quanto o esperado, 0,50, mas mantém a narrativa, a trajetória, mas por conta de precaução em relação a qual vai ser o efeito total do choque de preço de petróleo e outros na inflação, foi só até os 25 pontos básicos, né? Pois bem, o JP Morgan usa o modelo macro deles, com algumas suposições, petróleo a $100, ou seja, a coisa pode ficar muito pior. Se o petróleo continuar por muito mais tempo
acima de $100, mas estima mais ou menos, como vocês veem aí, não muita mudança no forecast do PIB deles. Vocês veem que eles estão um pouco mais pessimistas do que o que a Eurasia mostrou, não é? Mas apontam na direção do IPCA nesse ano de 26, subindo do que era a previsão de 3,6% para 4,1%. Né? Na mesma também projetando uma redução no déficit em conta corrente, né, de 2,6% para 2,3% do PIB. Né? E também, com um efeito, é o que está aqui no... desculpe, esqueci, passei, não, está aqui. O efeito sobre não apenas a conta corrente, mas, inclusive, com efeito fiscal positivo, de redução, inclusive, do déficit primário, que eles projetavam em 0,8% do PIB antes da crise, e agora estão projetando em 0,5% de novo, com aquela observação de que isso é supondo o preço do petróleo no que disse. Pois bem, e isso em grande medida porque o país hoje tem, digamos assim, uma pauta de exportação bem mais ampla. Vocês veem esse gráfico mostrando aí a agricultura, evidentemente, mas também os metais e na energia. Né? Então, hoje é impressionante. Hoje o Brasil está exportando algo em torno de 1,6% do PIB em petróleo bruto e importa 0,3% do PIB em outros produtos relacionados ao petróleo, como o diesel, né? Então, e é por isso que a balança comercial tende a ser beneficiada desse choque do petróleo, com o aumento dos preços, cada aumento de 10% no preço do petróleo. O JP Morgan estima que a balança comercial brasileira sobe em 0,13% do PIB. Né? Pois bem, e é por isso mesmo que tem um detalhe, como parte da resposta do governo, né? E o Brasil não tem sido único disso. O Global Trade Alert é um think tank baseado em Genebra e faz um trabalho fantástico de mapear políticas comerciais pelo mundo afora. E eles emitiram um relatório ontem mostrando que políticas os diversos países já adotaram como resposta inicial ao choque de preço, não só de energia, mas também de alimentos. Aqueles de vocês interessados, eu posso passar. Não é? Pois bem, é claro que o governo decidiu impor um imposto de exportação de 12% sobre o petróleo. Né? Agora, e a julgar por aquilo que o governo fez em 2023, uma coisa semelhante, não teve lá muito efeito sobre as exportações, como vocês podem ver aí no gráfico. Né? Agora, a Igor, o Brasil exporta para a região, para o Oriente Médio, 0,6% do PIB, né? E importa de lá 0,3% do PIB. Além, é claro, das importações de fertilizantes que estou mencionando aqui. 15% dos fertilizantes brasileiros vêm de lá, da região. Né? Então, como eu disse, os cenários são de melhora no saldo comercial. Vejam, nesse caso aqui, como dois cenários. Estou chegando. Dois cenários de saldo comerciais, com as exportações e importações como estavam, e aqui com o preço do choque. Então, vocês veem, comparando a evolução de exportações e importações, porque aquela previsão no saldo comercial como melhorando. Além disso, bom, assim como
A melhora na conta corrente reflete também outras mudanças de preços, porque aí os custos de transportes e a remessa de lucros e dividendos ao exterior vão, digamos assim, muda, faz com que o efeito sobre o saldo comercial não seja único, né? Agora, é fato que estou me aproximando aqui do fim disso, que tá aí. Eu usei isso para ilustrar como o hiato entre o desvio dos preços domésticos de combustíveis em relação aos preços internacionais cresceu brutalmente, né? Como vocês sabem, a Petrobras, ao invés de repasse automático, tem, em princípio, uma média ponderada durante algum período, etc. e tal, e exercitou essa margem, digamos assim, de leniência para não passar automaticamente o que aconteceu nas últimas 2 semanas. Mas é evidente que isso não vai poder perdurar dessa maneira. A Petrobras vai ter que repassar em algum momento, né? E é claro, de qualquer maneira, as receitas fiscais associadas ao petróleo vão se elevar. Vocês vejam aí a estimativa que o JP Morgan fez. Então, corroborando aqueles quadros gerais que eu disse no que diz respeito a saldo comercial e assim por diante. Pois bem, e para finalizar, né, as respostas, né? Como eu mencionei, em 13 de março, o governo anunciou um conjunto de medidas com a pretensão de reduzir o preço do diesel em 0,64 centavos por litro, né? Aí botou um subsídio de 32 centavos por litro para os produtores e importadores de diesel, né, a ser repassado para os consumidores, né, que é algo, inclusive, semelhante àquele que foi feito lá durante a greve dos caminhoneiros de 2018. Né? Mas, para esse ano, essa medida foi limitada a 10 bilhões de reais. Mas o governo também reduziu o tributo federal, PIS/COFINS, né, sobre o diesel, em 32 centavos, né, assim como fez em 2022, depois da invasão da Ucrânia, né, e aumentou um tributo regulatório temporário sobre as exportações de petróleo bruto e diesel, assim como fez em 2023. O que faz com que, a rigor, as estimativas são, escutei isso também dos amigos do economista-chefe do Itaú, escutei mais ou menos a mesma coisa também da Malta, lá do IBRE, né? Esse pacote tributário do governo, ele, na verdade, vai ser fiscalmente neutro, né? Agora, se tem os detalhes aí, as receitas são vinculadas, e de qualquer maneira, o efeito sobre preços não poderá ser inteiramente evitado, né? Então, meu Deus, aqui a gente poderia... Tem coisas que podem ser feitas, mas o fato é que, grosso modo, nós teremos esses efeitos que eu destaquei aqui nesse gráfico como os impactos econômicos da guerra no Irã. 5h49. Ok, muito obrigado pela sua palestra, inclusive, e a gente pediu ao Otaviano que se restringisse aos 45 minutos, e o Otaviano foi
rigoroso na sua fala. Mas, Otaviano, eu vou começar com uma pergunta, vou pedir aos colegas que levantem a mão para fazer, depois da pergunta do Arnaldo. A minha questão é a seguinte: o Brasil exporta na agricultura muita coisa para a China, né? A grande maioria, o principal receptador dos produtos agrícolas brasileiros, da exportação, é para a China, essencialmente. E, ao mesmo tempo, a China está colocando aqui os carros elétricos, com todos os problemas aí ocorridos na produção aqui no Brasil, com a vinda dos carros chineses, mas o fato é que os chineses já perceberam que o mercado brasileiro aderiu aos carros elétricos. 1/3, eles vão aumentar a produção, pelo que está a informação, para 1/3 a mais para ficar no Brasil, para atender ao mercado brasileiro, a expansão prevista pelos produtores dos carros elétricos no Brasil. Como você vê essa situação geopolítica brasileira em relação à China, com a guerra, com as consequências da guerra no Oriente Médio e a elevação do preço que você mostrou bem na palestra? Olha, tende a reforçar, né? Isso é um processo que já está acontecendo, não preciso dizer a vocês, só não está acontecendo com mais rapidez aqui nos Estados Unidos, assim como na própria Europa, por conta de medidas reativas de proteção, de barreiras, mas onde você deixa os carros elétricos chineses chegarem, estão tomando conta do mercado. Eu fiz um artiguinho no final do ano passado com o professor justamente lá na Fundação Getúlio Vargas, o Antônio Jorge, sobre o que está acontecendo na indústria automobilística. Estão se ferrando. Volkswagen está ferrada. Não for por algum tipo não fossem as barreiras que ainda existem, a competitividade dos produtos chineses já teria fechado. É risco de vida para a Volkswagen, para Ford, para todos esses que não têm carro elétrico, como os chineses, né? Porque são digamos assim, os sinais de mercado apontam nessa direção. A dianteira, os chineses passaram 12 anos fazendo investimento em itens de energia limpa, mais do que a soma de tudo que Estados Unidos e Europa investiram. E no caso de energia limpa, é algo cujo desenvolvimento de produtividade, competitividade, etc. e tal, depende muito do investimento físico que é feito. Os chineses viram bem na frente e o investimento que fizeram em clean energy deu uma dianteira tão grande, inclusive lá dentro, que eles têm um problema da involution, que é a expressão criada ou falada pelo Xi Jinping, para dizer que está demais, que está a concorrência entre eles. Então, tem deflação, tem empresas que não conseguem botar preço nos produtos, porque a jogar por custos, etc. Então, essa chegada e a ascensão dos carros elétricos chineses, ela é um processo, digamos assim, que a não ser que haja políticas contrárias, não vai poder evitar, não, pô. O vai fechar, né? Se não reagir.
Pois bem, no caso do Brasil, é evidente que haverá pressão, de uma forma ou de outra, como já ocorreu na época da Huawei, para que o Brasil não deixasse a Huawei participar de leilões, como vocês sabem melhor do que eu, de telecomunicações. Eu moro aqui há 22 anos. E nos últimos 4, 5 anos, eu participo de debates aqui, sou chamado, até por ser brasileiro, ter trabalhado no Banco Mundial e tal. E aí ficam os americanos, aliás, eu participei de um documentário do Public Broadcasting System, do PBS, sobre a presença chinesa na América Latina como sendo uma coisa perigosa ou não. E os republicanos e democratas lá que participaram do documentário, todos eles ficavam falando: vocês latinos, prestem atenção, não caiam na armadilha de dívida que os chineses estão botando vocês e tal, olha lá, você vai se ferrar, não pega esse dinheiro chinês, etc. E a resposta sistemática de todos os dirigentes latino-americanos que participaram do programa, e eu também vi a mesma resposta, ele disse: ok, I hear you, mas o que é que você oferece no lugar? Não pego o dinheiro chinês, não pego os investimentos em infraestrutura chineses, mas e você tem algo para me oferecer para botar no lugar? Porque eu preciso de infraestrutura, eu preciso desses investimentos. E, de certa maneira, a resposta acabava sendo nula. Não é por acaso que o Trump criou, já no primeiro mandato dele, aquele banco, o BNDES brasileiro, BNDES americano, né? E quando mandou o americano que passou 2 anos como presidente do BID, Arnaldo, nosso BID, né? O cara veio tentando desmontar tudo que era suporte a projeto chinês na região, no Brasil. Bom, agora a gente está vendo uma proatividade do governo americano nas mãos do Trump 2.0, que é a doutrina Monroe, que tem um capítulo militar, claro, mas tem também esse capítulo de persuasão dos países na região a tirarem a China. E vai conseguir fazer isso nos países alinhados. Bom, precisou destronar o Maduro, mas conseguiu, tirou o Maduro. A Dercy, a primeira coisa que faz, já tudo armado antes, né? Cortar o elo do petróleo venezuelano com China e Cuba, etc. e tal. Certamente há uma probabilidade enorme do Trump conseguir, do governo americano, que o Milley tente se livrar de chineses no gás, lá embaixo, a agenda de minerais críticos. Meu Deus, eu venho falando sobre minerais críticos, eu não sou nenhum gênio, mas já tem uns 5 anos que eu escrevi sobre isso, porque ao acompanhar a China, né, bem de perto, escrever, estudar e conversar eu tenho coautores chineses, jovens chineses, então fiquei estudando esse tempo, não falo mandarim, mas li tudo em inglês que eles produziam. Deu para ver claramente como os chineses já tinham visto estrategicamente a importância dos minerais críticos. Os caras mapearam no mundo inteiro, não necessariamente se envolvem na produção, eles não metem a mão na água suja. Lá em DRC, lá no República Democrática do Congo, a República Democrática do Congo trouxe a milícia russa, trouxe meu Deus, como é que é o nome daquela milícia russa? Cujo comandante acidente de avião. Enfim. Sim, teve uma... DRC trouxe aqueles caras para ajudar na produção. Os chineses não se envolvem Wagner, milícia Wagner, isso. Milícia Wagner é quem foi ajudar na produção de cobalto no Congo, né? Mas os chineses estão lá na porta e compram e coletam, né, e concentram
a capacidade de refinamento. Os caras fizeram isso nesses 10 anos. E Europa, europeus, americanos não fizeram nada, não reagiram e se viram nessa situação. Tem segmentos, não preciso dizer para vocês, que são dinheiro, tem alguns segmentos de minerais críticos onde 90% da capacidade instalada mundial de refinamento está na China. Então, eles mapearam. Uma vez eu estava com uma autoridade brasileira, quando foi isso, 2019, não vou dizer o nome, num evento lá no Marrocos, e eu perguntei a ele sobre o mapa de minerais críticos no Brasil. E a autoridade confessou sequer saber da existência de um. Agora veio, mas recentemente, uma fofoca de que o Ministério de Minas e Energia tinha um, etc. O fato é que nós não temos um mapa, mas os chineses têm, ou tem algum mapa. E eles instalam, compram, levam, beneficiam. E foi assim que o Xi Jinping derrubou, botou o Trump na parede no ano passado. Foi acenando com o mineral crítico. Né? Olha, não vou cortar o acesso seu aqui. Opa, olha, eu libero meus semicondutores avançados, etc. E tal, mas não precisa. Aí tem aquele acordo, aquele aperto de mão e a paz, a trégua lá na Coreia do Sul. Né? Então, o poder de barganha, através de sanções ao acesso a minerais críticos beneficiados, é uma coisa muito grande e, evidentemente, que agora Estados Unidos está tentando correr atrás, inclusive na região. Isso importa muito para nós, porque, evidentemente, americanos, onde puderem, vão tentar atirar chineses. Então, eu estou usando esse geral sobre minerais críticos porque a coisa da automobilística é apenas um capítulo dessa rivalidade em que as partes vão tentar utilizar o primeiro, Trump 1 e a Huawei, foi apenas uma ameaça muito leve de cortar o acesso a produtos, a produtos americanos de telecomunicações, caso a Huawei estivesse no licenciamento. Não deu problema, porque a Huawei ficou limitada apenas à provisão de equipamentos, etc. e tal. Mas hora vai chegar para uma coisa mais acentuada aí. Entre outras coisas, é o seguinte: eu acompanho, coerente com o que eu estou falando aqui, a rivalidade tecnológica entre Estados Unidos e China. E num trabalho recente, no final do ano passado, eu chamei a atenção para o fato seguinte: quando se fala em rivalidade tecnológica entre Estados Unidos e China, você não pode se ater exclusivamente à produção de semicondutores avançados, ou a AI, a tecnologia em si. Porque, na verdade, essa concorrência tecnológica ela é multidimensional. Ela envolve não apenas o produto, e aí é claro que a dianteira americana continua com o DeepSeek, não é igual aos campeões de AI, da fronteira de AI aqui nos Estados Unidos, mas a China, ao trabalhar com código aberto, e a China é melhor na comunicação, na interface entre AI, entre semicondutores, entre tecnologia, entre eletrônica e a produção industrial. Não é por acaso que o grau de robotização da indústria manufatureira chinesa hoje é 10 vezes maior do que o americano. Os chineses conectam o ecossistema chinês, está muito mais avançado do que o americano. Isso para não falar, evidentemente, da questão de energia, né? No acesso e custo de energia. Pois bem, por que eu estou lembrando nisso? É que tem uma outra batalha agora em curso, que é a de
de adoção de regras de padrões no sul global e em outros lugares. Não preciso dizer a vocês, eu não sou engenheiro, mas eu sei que os padrões importam muito. As sinergias, as economias de rede são tão importantes que o modelo básico e as características básicas da tecnologia importam muito na disseminação. Elas são verdadeiras barreiras. Uma vez um sistema está digitalizado de um jeito, é mais difícil para quem não faz parte daquele sistema digital. Então, agora está se abrindo um capítulo em que Estados Unidos e China vão tentar ganhar países do sul global para fazerem parte de seus sistemas digitais. Essa sim é uma... E, evidentemente, que o Brasil vai estar sujeito a essa pressão. E como o Brasil não é a Argentina e nem interessa ao Brasil se alinhar automaticamente a um dos dois, o Brasil vai ter que jogar nas duas pontas. Vamos ver em que extensão isso é possível, inclusive, no sistema digital. Né? Ok. Eu acho que a pergunta ampliou aqui a geopolítica da história. Eu vou passar para o Arnaldo para fazer a próxima pergunta. Arnaldo? Cadê o Arnaldo? Não, então vamos ouvir o Gilson. Vamos ouvir o Gilson, por favor, Gilson. Impressionante. Muito bom. De respeito a alto, a diversidade alta. Disso, não estou conseguindo. Está cortando. Está pipocando, Gilson. Nós não estamos ouvindo. Tá, aqui disso, deixa eu ver. Agora melhorou. Deixa eu ver se o Arnaldo voltou. Deixa o Arnaldo fazer a pergunta dele e veja aí, Gilson, se melhora. Ok. Arnaldo. Está vendo? A minha rede aqui realmente caiu. Não sei se para vocês está acontecendo algum problema, mas para mim caiu totalmente. Mas, enfim, obrigado, Otaviano. Excelente, muito bom, obrigado. O que eu ia te perguntar é sobre a questão da política de preços de derivados, né? Como você sabe, o FMI, que você foi dirigente, e a Agência Internacional de Energia publicam frequentemente relatórios específicos sobre subsídios mundiais a combustíveis fósseis, que chegariam a 7 trilhões de dólares ao ano, que é 7% do PIB mundial, e o recado desses relatórios deles é exatamente que você deve seguir os preços internacionais para definir os preços domésticos, né? E que sempre é uma tentação, principalmente para os produtores de petróleo, não seguir o preço internacional, mas isso envia sinal de preço incorreto aos consumidores quando o produto está mais escasso, com redução de oferta. Então, você deve realmente, tecnicamente, né, manter o preço a nível internacional para dar esse recado, que é um produto escasso e o consumo deve ser diminuído na medida do possível, e que quando você realiza esse tipo de subsídios, na verdade, os 20% mais pobres, segundo o relatório deles, recebem só 8% do suposto benefício que seria dirigido a eles. Então, eles orientam mais você ter outro tipo de medida dirigida, né, focalmente à população mais afetada. Mas, enfim, a pergunta é: qual é a sua postura sobre isso, em termos de custo-oportunidade, etc., né? Todas as multilaterais convergem, não por acaso, nessa orientação. Por quê? Bom, primeiro, a implementação de suas políticas dessa maneira não é fácil, porque a tentação vai ser grande para alguém fazer a arbitragem.
Se o preço do produto no Brasil está bem abaixo do internacional, eu vou estar tentado a comprar no Brasil e exportar, pô. E apropriar o ganho pela diferença de preço, né? Então, a arbitragem é só quando existem, de fato, restrições concretas a esse processo de arbitragem é que dá certo. Segundo, digamos que você tenha êxito em subsidiar, quer seja botando o preço, dando dinheiro para o preço da gasolina no posto ser menor, etc. e tal. Ora, esse subsídio é apropriado e absorvido principalmente pela classe média alta, pela classe média para cima, é quem tem carro. Quem é que desfruta do subsídio no consumo da gasolina? Não é o pobre. Então, se você quer proteger o pobre, compensar o efeito negativo de choques de preços de petróleo e de gasolina, então que o faça diretamente através, por exemplo, de adições às transferências de renda que o Estado faça, como, por exemplo, no Bolsa Família. Se acrescenta, como o Brasil fez, inclusive, em choques de preços anteriores, porque aí você põe o dinheiro, ou põe o subsídio no bolso de quem realmente é para receber o alívio. E não dá dinheiro para a classe média, para poder manter a classe média passeando para Ubatuba, né? Para hotéis em Ubatuba, se beneficiando de subsídio da gasolina. Né? Então, faz todo sentido, principalmente para quem quer que o sistema de preços ajude no favorecimento da energia limpa. Só falta a gente subsidiar o consumo, a utilização da energia de combustíveis fósseis. A boa notícia, não preciso dizer para vocês, é boa notícia sim, porque é a queda enorme, graças à evolução tecnológica chinesa, a queda brutal enorme nos custos de produção de energia limpa. Quando eu escrevi sobre, quando fiz pesquisa, quando estudei sobre a transição energética alguns anos atrás, eu falei de um pedágio, que era o pedágio para cleaning de energy, era um pedágio que tinha, entre outras coisas, um diferencial de custo de produção entre diferencial de custo de produção da energia de combustíveis fósseis menor do que da energia limpa. Isso deixou de ser verdade. A queda no custo de energia limpa, com variações, é claro, é tamanha que aqui nos Estados Unidos, mesmo com a má vontade, com a falta pelo contrário, mesmo com as ações contra pelo governo Trump, você vai, eu escuto relatórios sobre isso, o sistema de preços favorecendo o investimento em energia limpa aqui nos Estados Unidos. Isso por conta da queda brutal no custo de produção, uma vez a tecnologia esteja disponível. Pois bem, subsidiar consumo de combustíveis fósseis joga na direção oposta disso. Então, é perfeitamente, digamos assim, convergente com a visão. Eu concordo gênero, número e grau. Quer compensar efeitos de preço? Quer compensar impacto no custo de vida do pessoal de baixo da pirâmide? Então, dá dinheiro para eles, correspondente ao que você quer aliviar em termos de custos, ao invés de querer fazer isso via rebaixamento artificial na marra do preço do combustível. Bem, eu levei uma cutucada aqui do Otaviano, que eu estou passando umas fériasinhas aqui em Ubatuba, viu, pessoal? Mas, de qualquer maneira, o Gilson está me dizendo aqui que ele está com problema com o microfone, elogia a tua apresentação excelente,
abrangente. E eu vou passar, então, para o Flamínio para a próxima pergunta. Então, boa noite a todos. Grato, Otaviano, pelas informações inéditas. Considerando que os conflitos econômicos foram o estupim das duas guerras mundiais, Sim. o que esperar a curto e médio prazos dessa grave situação mundial, combinada com o tarifaço e outras turbulências que se repetem continuamente desde janeiro de 2025? Muito obrigado. Acho não fortuita justamente a sua coligação. O elo não é apenas Trump, mas é também que tem sido dois choques muito fortes sobre globalização. Veja, quando teve a pandemia, a grande uma das modas tornou-se, naquela época, falar sobre a vulnerabilidade das economias expostas à globalização. Opa, aí a malta que não gosta de comércio, etc. e tal, diz, tá vendo, você entrega o país, fica dependente. Aí, quando tem uma pandemia como essa, o exportador lá de medicamentos da Índia ou de equipamentos médicos da China diz que vai suspender a exportação, então você tem riscos, etc. Então, Macron, ele próprio, primeiro discurso que ele deu na época da pandemia, ele enfatizou que a França iria prestar atenção nos setores estratégicos e tal. Bem, o choque da pandemia foi, digamos assim, de curta duração, intensa, mas curta duração, e não chegou a mudar muito em si mesmo a coisa da globalização. A guerra da Ucrânia foi outro impacto grande, que também teve efeito sobre o preço de alimentos, sobre o preço de minerais críticos, além do preço, é claro, do gás e do petróleo. Então, precisamos... E a rivalidade geopolítica entre Estados Unidos e China também virou um fator jogando nessa mesma direção. Bem antes de Trump, né? Ali em 2022, eu sou non-resident senior fellow em Brookings, aqui em Washington. E um belo dia, veio lá o secretário da Casa Branca para assuntos estratégicos. Como é que é o nome dele, meu Deus? Aí a cabeça está... Já eu lembro o nome dele. E ele veio, ficou famoso, inclusive, esse discurso dele viralizou. Na época, ele vem para Brookings e vira para a gente lá e diz o seguinte: vocês, economistas, reduzem tudo à eficiência, a preço, mas tão ou mais importante que eficiência econômica chama-se segurança nacional. Isso, era o White House National Security Advisor. Eu já lembro o nome dele. Mas vocês têm que lembrar que segurança nacional é tão ou mais importante que seus sistemas econômicos. E os Estados Unidos precisam ser o número 1 em energia limpa, ele mencionou energia limpa, em semicondutores e em economia digital, e incluiu biomassas, enfim. Ou seja, mesmo antes do Trump vir, aliás, não foi por acaso que a gente assistiu aquele conjunto de leis da época do Biden, com subsídios para energia limpa, no caso do Inflation Reduction Act, nome completamente nada a ver, né? Vimos a Chip Bill, a lei para semicondutores, e, diferentemente do Biden, que faz a coisa localizada nos setores, o Trump vem com esse tarifaço. Mas por que eu estou dando esses exemplos? A gente vem assistindo desde a primeira metade da primeira década do novo milênio um movimento crescente
antiglobalização, né? Com os populistas, e chamam populistas porque os caras vendem soluções fáceis, mas não eficazes, mas a dureza da classe média baixa norte-americana, assim como na França, assim como na Inglaterra, deu a esses caras a oportunidade de vender para eles o seguinte: foi assim que o Trump foi eleito em 2016, né? Prometendo, escuta, isso que você aí no meio oeste americano está passando, de você não conseguir reproduzir o padrão de vida dos seus pais, etc. e tal, ou vendo as coisas mais apertadas, isso não é culpa sua. Isso é culpa dos chineses, ou de imigrantes estupradores do México, assim por diante. E lá na Inglaterra, foi isso que os caras venderam. Olha, o que você está passando aí no interiorzão do Reino Unido, não Londres. Londres, o Brexit não ganhou, mas na grande Inglaterra, o Brexit ganhou e deu a vitória total ao Brexit, dizendo que a culpa de tudo era dos imigrantes da Europa Oriental que estavam vindo para a Inglaterra por conta do acordo, por conta da entrada na União Europeia. E funcionou. Assim como isso é o que subjaz minha mulher francesa, a gente viajando, sempre passa um mês por lá, todo ano, exceção na época da pandemia, mas eu vi assistir no interior da França, também a direita francesa botando a culpa de tudo, das dificuldades, dos imigrantes do Oriente Médio, ainda por cima muçulmanos, né? Então, esse esquema já estava começando para valer na década passada, e já deu 2 vitórias ao Trump, né? Então, nesse sentido, o Trump tem a seguinte, ele faz parte, ele como outros, acham que os Estados Unidos pagam um ônus para cumprir o papel que cumpriram como hegemona, que o país paga um preço e que o resto do mundo tinha que pagar para compensar, para pagar de volta o serviço que faz os Estados Unidos. O que é uma coisa completamente oposta, por exemplo, à visão do resto do mundo. Meu Deus. No Giscard d'Estaing, na época que era ministro das Finanças do De Gaulle, chamou a posição do dólar americano como moeda de reserva global, ou seja, quem do resto do mundo quer fazer reservas numa moeda estrangeira fora do correspondente país tenderia a fazê-la em dólar, e, portanto, isso significa, e significa até hoje, uma demanda todo ano por títulos líquidos em dólar americano, o que dá um privilégio ao emissor de poder ter mais bens de consumo e investimento do que o que pode produzir. E o Giscard d'Estaing chamou isso de privilégio exorbitante do dólar. Bem, na visão do Trump, não é privilégio exorbitante, pelo contrário, é ônus, né? Porque os Estados Unidos têm que ter um déficit, etc. E tal. E o Trump combina isso com o lado militar. Eu ser o hegemona e liderar a OTAN, então sou eu que gasto com o armamento e vocês não. Aí, por isso que ele veio com a pressão em cima de europeus para aumentarem os gastos armamentistas deles para próximo de 5% do PIB e assim por diante. Por que eu estou contando a história toda? É que essa percepção... Bom, o Trump, em alguns momentos, em discursos, no dia lá do lançamento das tarifas recíprocas, ele se referiu verbalmente ao resto do mundo como raping os Estados Unidos. O resto do mundo estuprando os Estados Unidos. Essa mudança, Flamínio, veio para ficar. Quebrou a ordem como a gente definitivamente como a gente a conhecia
né? E de certa maneira, mesmo depois de Trump, o elo de confiança que esteve subjacente às alianças como OTAN ou outras de países ocidentais está quebrado. Ok. Tem uma pergunta, né? Deixa eu fazer uma colocação antes de. O Arnaldo já conseguiu aqui a pergunta que o Gilson tinha formulado. Mas eu vou lembrar uma coisa. Em 70, quando nos formamos, lá em 73, ocorreu a Guerra do Golfo e o petróleo disparou, os próprios países do Golfo seguraram a produção de petróleo e encareceu. E aqui no Brasil surgiu o carro a álcool, né? Surgiu o subsídio à produção das usinas de álcool nas usinas de açúcar existentes, né? As destilarias de álcool nas usinas de álcool existentes. Foi um programa bem sucedido para a produção de uma infraestrutura já existente e que tornou o etanol como combustível e lançou-se aí a possibilidade do que hoje a gente tem como flex, né? Como a mistura álcool e gasolina. Os efeitos da atual guerra, ou das atuais guerras continuando, elas abrem alguma perspectiva? Você vê alguma perspectiva na reindustrialização de várias... O Brasil se desindustrializou-se muito de um tempo para cá, mas tem várias possibilidades de retomada industrial em perspectiva. Haveria alguma perspectiva assim que você enxerga como uma retomada possível, como com a criação do programa do álcool? Dá. Aliás, uma sugestão para você, Paulo e Arnaldo, vocês podiam trazer para falar com vocês o Jorge Arbache. Já teve com vocês, não? Não, ainda não. Ele foi do Banco Mundial, foi vice-presidente da CAF e agora está só na UNB. E ele tem escrito muito sobre... inclusive, fizemos coisas em conjunto, fizemos coisas sobre a desindustrialização, o mito da desindustrialização americana. Pois bem. Mas o Jorge Arbache tem insistido muito justamente na industrialização das vantagens comparativas do Brasil. Quer falar em reindustrialização do Brasil? Não vem com a bobagem de querer renovar as coisas dos anos 50 e 60, né? Com substituição de importações, etc. E tal. Mas ele aponta como a energia limpa, aliás, um beneficiário dessa guerra será a energia limpa. Ou seja, é mais uma instância, mais um exemplo dos perigos para os países ocidentais, para todos os países, de depender do diabo do petróleo, do diabo dos combustíveis fósseis. Tá certo? Então, isso vai dar um impulso à busca da transição energética. Isso, como eu falei, eu mencionei como na Europa a coisa voltou e está se falando nisso, né? Então, tem um prêmio para a transição energética. Pois bem, e evidentemente que a energia limpa ela é altamente intensiva em recursos naturais. Não preciso dizer para vocês, que são engenheiros que conhecem muito mais, o carro elétrico usa 6 vezes mais cobre
do que um carro a gasolina. Para não falar de todos os outros elementos minerais críticos e terras raras que entram na fabricação manufatureira moderna e no carro elétrico, né? Então, você está tendo... se ocorre a transição energética, uma vez ocorrendo, está ocorrendo mais devagar do que o que gostaríamos, mas ela significa também um deslocamento enorme na demanda por matérias-primas para fora dos combustíveis fósseis, em direção a cobre, a cobalto, aquela lista enorme de produtos minerais. Bem, naturalmente, e é por isso que todo mundo agora aí, americano quer, e todo mundo quer ter acesso, é natural que um caminho ideal bom para o Brasil seria avançar no beneficiamento, na industrialização desses recursos minerais estratégicos. Esse é uma direção óbvia, que, evidentemente, aliás, não é por acaso que eu escuto que a malta do governo está dizendo que qualquer acordo com americanos, e vai fazer pressão sobre a China também, quer exigir que essas terras raras brasileiras, segundo a maior fonte de reserva de terra rara do mundo, se faça acompanhar de produção de beneficiamento dentro do Brasil, não é apenas exportar a matéria-prima bruta. Então, eu creio que a transição energética estimulada inclusive, positivamente impactada por essa guerra, né, assim como os casos anteriores, ela favorece, ela abre um caminho para o Brasil reindustrializar por essas linhas. Não é botar tarifa de proteção do automóvel a essa altura para querer repetir os anos 50 e 60, tá certo? Aí seria uma estupidez muito grande. Então, abre, sim, caminho para a industrialização, mas não é a industrialização antiga. Ok. Precisamos aí de na área dos metais e terras raras, né? A pergunta do Gilson, então, seria erro ou não seria o acontecimento simultâneo das guerras na Ucrânia e no Irã, e daí essa existência das guerras simultâneas, quais foram as consequências gerais para a Europa em particular? Duas coisas, se você quiser apontar um vencedor, um ganhador da guerra atual, é a Rússia. Está ganhando fim das sanções e está ganhando uma elevação brutal de preço do produto principal deles, né? Ainda por cima, que é o gás, né? Que é o gás. É o gás, pois é. Ainda por cima, ainda mais manifestação de apreço por parte de Trump. Os europeus é que estão agoniados com a resposta. Pois bem, a Rússia é beneficiária porque, justamente, bom, até dentro da própria União Europeia, você tem agora algumas vozes lá propondo tirar o pé das sanções contra a Rússia, né? Um grande ganhador foi de fato, a Rússia nisso tudo. Mas as duas guerras... Bom, francamente, acho que dá para dizer que foi um erro gigantesco, brutal do Trump fazer esse ataque. Como eu comecei falando, presumiu que seria possível, ok, a gente vai lá e bombardeia aquele lugar onde vai estar o Khamenei e os chefes, e aí, pronto, e não precisa botar soldado no chão, no Irã, e aí, lá de dentro, o regime desmorona, a oposição ganha, e eu posso declarar, porra,
Um erro brutal, porque, pelo contrário, criou, do lado do regime iraniano, uma postura que é desespero para a sobrevivência. E os caras morrem, eles aceitam morrer, pelo amor de Deus. Então, é uma questão de sobrevivência. Então, eles vão opa, aí fecha o Estreito de Hormuz. E criou essa situação de dificílima solução para o Trump. Mesmo que faça uma declaração de vitória, aí ganhei, como ele faz, ganhei, pronto, e sai, fica desmoralizante. Os iranianos vão continuar atacando em cima do Estreito, ou para fazer algum tipo de negociação com os iranianos, vai ter que conceder, como os iranianos já estão demandando, garantias de que não haverá mais ataques ao Irã. Ou seja, o Trump teria que arrancar uma promessa crível nessa direção de Israel. Não é fácil. A guerra do Irã foi um erro brutal, de um ponto de vista de interesses dos Estados Unidos. Não importa como a gente defina, interesses geopolíticos ou econômicos, e nem consegue afetar a exportação de petróleo do Irã para a China. Os grandes clientes são de lá, né? Mas, bem, ataca o Irã para quebrar a ligação com a China. Não, mas isso não consegue. A China, tudo bem que a China tomou um baque não tão significativo, porque a produção concreta da Venezuela não andava lá em cima, mas toma agora um baque no acesso ao petróleo iraniano e dos produtos do Golfo, mas sobrevive muito bem. Muito bem, a gente está chegando ao final, infelizmente. Eu queria, então, brindar ao Otaviano pela excelente conversa de hoje. Obrigado, e vamos, então,